Agora, no ponto E, você vai perceber aí uma coisa extremamente importante, porque daí a gente vai entrar um pouco sobre a narrativa profética e algumas palavras para que a gente possa ter uma compreensão maior destas palavras, né, que são diferenciais, né? É só você compreender, né? Os profetas falavam normalmente no dia a dia, como nós. Os navios tinham uma vida normal, deles poderem falar normalmente, rirem normalmente no dia a dia. Porém, em momentos específicos, momentos misteriosos que Deus desejou se expressar, as palavras normais, elas tinham um sentido diferente, elas tinham uma força diferente, que é o exemplo que eu dei. A água, a palavra normal, passou a ferver. E quando isso ocorreu, o expressar causava um impacto extremamente radical na vida das pessoas e naquela realidade, mudando a realidade e fazendo com que as escrituras chegassem até nós hoje. São palavras proféticas fervidas, né, que chegaram a essa dimensão até nós. O ponto E vai falar assim, ó, identificar as raízes, Navá e Naham, das quais mais tarde vem a frase conhecida, Nehum Javé, oráculo de Yavé. Então nós vamos ver algumas palavras como elas eram extremamente importantes no discurso profético, né? Se você observar essas palavras, todas as vezes que você identificar o discurso profético, você vai ver como elas têm um poder diferencial, né, na expressão daquilo que os profetas recebiam. Então, a primeira palavra aí é o Nehum. Essa palavra Nehum significa oráculo, declaração. O texto é Jeremias capítulo 23, versículo 1. Fala assim, ó, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Está vendo essa palavra aqui, ó? Diz o Senhor. Essa palavra diz aqui é Nehum, o Senhor. Ou seja, os tradutores optaram em colocar diz, né? Então toda vez que você vê aí, diz o Senhor, não na maioria, mas em momentos específicos, é essa palavra aqui, ó, Nehum Yavé, oráculos de Yavé. Então você vai notar que os navios, eles estão ali falando, o Senhor está falando tal, mas em determinados momentos eles param e eles falam Nehum Yavé, oráculo de Yavé. E tanto para eles como para as pessoas, parece que essa palavra ela tinha uma força maior, ou ela tinha um alcance maior. É como se até os profetas, os navios e as pessoas tivessem um chamar de atenção maior, e nós iremos identificar um pouco dessa questão, né? Então, ó, essa raiz é empregada para referir-se exclusivamente à fala divina, esse Nehum, né? Portanto, o seu uso requer especial atenção para a origem e a autoridade daquilo que é dito. Possivelmente é um verbo denominativo. Muitas outras palavras são usadas de forma semelhante, e nós iremos observar. Tanto amar, davar são palavras também usadas, mas esse Nehum parece que ela tem, no momento ali da frase ou do texto ou da expressão, parece que ela tem um alcance maior, de uma chamada maior em que as pessoas são impactadas, né? Então Jeremias capítulo 23, versículo 31 diz assim: eis que eu sou contra esses profetas, esses navios, ó, diz o Senhor, ó, oráculo do Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, né, Naham. Ele disse, ele, Nehum, ou oráculos vindo dele. Então aqui Deus está falando, esses profetas estão usando Nehum, oráculos vindo de mim. É mentira, eles não têm acesso a isso, eu não falei isso com eles. Então nós iremos observar que essa palavra, parece que ela, no discurso profético, ela tinha um alcance, um ápice, e esse ápice era realmente a expressão
Talvez para conseguirmos alcançar um exemplo disso, acredito que seja como se fosse uma música, né? A música ela vai ter um início, um meio, fim, né? Ela vai ter uma sonoridade, né? Em que alcança uma certa resposta de nós, mas ela tem um ápice, né? Onde ela cresce, né? E nesse ápice é onde nossas emoções ou nossa atenção ela é captada, ela é atingida, né? Por causa do ápice, né? dessa canção, dessa música. Então parece que essa palavra Nehum, ela tinha esse ápice. O discurso profético iniciava, ele vai se desenvolvendo, mas ele não era num sentido reto, né? Ele vai se desenvolvendo para um ápice. E nesse ápice era a hora que o profeta expressava Nehum Yahvé, ou seja, oráculos de Yahvé. E era esse momento que as pessoas eram extremamente captadas, né? Resgatadas, capturadas na sua emoção, para que essa palavra realmente penetrasse nas suas almas, né? Acrescentam Nehum as suas próprias afirmações, ou seja, afirmam que Deus o disse, e Deus não havia falado nada, né? Então vamos pegar alguns exemplos dessa palavra para entendermos a força dela, né? Então Ezequiel capítulo 13, versículo 7: não tivestes visões falsas e não falastes adivinhação mentirosa, quando dissestes o Senhor Yahvé diz, Nehum, sendo que eu não falei. Ou seja, vocês estão usando esse ápice, essa expressão, e eu não disse isso. Lembre-se, eu não estou falando que essa palavra tinha um poder, né? Eu estou falando que essa palavra, muitas vezes, não na maioria das vezes, porque talvez você encontre essa palavra em outros momentos aleatórios no Antigo Testamento, mas o que eu estou falando é que havia um ápice, não era um discurso formal, um discurso reto, havia um ápice, e nesse ápice essa palavra Nehum era expressada, oráculo de Yahvé, e quando essa palavra era expressada, era um momento em que havia já o capturar, o sequestrar da atenção das pessoas para que essa palavra viesse, como um golpe forte para nocautear o orgulho da ignorância das pessoas, né? Então Deus denuncia os falsos profetas, declarando que não tiveram visões autênticas, né? Então Deus está ali falando: vocês não tiveram Nehum, vocês não tiveram oráculos. Essa é uma das diferenciações de um profeta verdadeiro e um falso profeta, um navi verdadeiro e um navi falso, né? Ou seja, um navi verdadeiro, ele tem essa capacidade de ir para o ápice e pronunciar oráculos de Yahvé, oráculos de Yahvé. O navi falso, ele não tem esse poder, ele pode tentar ir para esse ápice, mas ele não tem essa dimensão, né? Ele não tem essa força, porque ele não participou do conselho do Senhor. Futuramente eu vou fazer uma aula só sobre o que é esse conselho do Senhor, mas agora, falando de uma maneira bem superficial, o navi verdadeiro está nesse conselho, que foi aquele exemplo que eu disse. O autor está falando o texto, expressando as suas ideias e a sua emoção sobre um texto. O navi está ali na sala, escrevendo esse texto, sentindo essa comunicação com esse autor. O navi falso, ele não está ali. Ele simplesmente pega o texto de longe e ele passa a interpretá-lo, querendo dizer que ele estava naquela sala, mas ele não está. Por isso que ele é falso, né? Jeremias capítulo 9, versículo 22, fala, observe essa palavra, fala, é davar, também é usada no discurso profético, mas ela não é usada nessa dimensão do ápice, né? Que normalmente é usada ali por Deus. Então ela fala, davar, assim diz, Nehum, assim se expressam os oráculos de Yahvé. Os cadáveres dos homens
jazerão como esterco sobre o campo e cairão como gavela atrás do negador, e não há quem a recolha. Então você tem aí essa expressão novamente em Jeremias, né? Então o autor ele fala o seguinte, que o profeta recebe ordens para iniciar seu oráculo com este é um Nehum de Yahvé, esse é um oráculo de Yahvé, né? Indicando assim que esta era uma palavra distinta da parte de Deus para banir qualquer dúvida sobre a verdade da mensagem, que é aquilo que eu te falei, né? O ápice, né? Que é aquele momento em que essa palavra era usada. Lembra, não é uma palavra mágica, como se ele falou o oráculo de Yahvé, tal, não. Ela era falada no ápice, ela era falada quando as pessoas tinham sido capturadas, e essa palavra era expressada. Então era como se houvesse ali uma força, né? Maior para que essas pessoas fossem tocadas, né? Às vezes esta palavra formal é ampliada, sendo-lhe acrescentado um juramento divino que ressalta a seriedade do que vai ser dito, né? Então você tem aí Ezequiel capítulo 20, versículo 3, filho do homem, fala, olha lá, davar aos anciãos de Israel e dize-lhe amar. Outra palavra, ó. Davar é uma palavra, amar é outra palavra relacionada à fala, à expressão, né? Assim diz, ó, tá vendo que esse diz aqui não é o Nehum, é o amar. Então eram palavras usadas, né? Normalmente, ó, o discurso crescendo. Assim diz, ó, amar o Senhor Deus. Acaso vieste consultar-me? Tão certo como eu vivo. Aí, ó, inicia o Nehum. Diz o Senhor, vós não me consultareis. Ó, Nehum o Senhor. Então você percebe que o discurso profético aqui cresceu e no ápice o Nehum é usado. Oráculos do Senhor são usados, né? Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Diz-lhe amar, ó, tão certo como eu vivo. Ó, o discurso crescendo. Nehum o Senhor Deus, oráculos do Senhor. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois porque a vez de morrer a casa de Israel. Olha só, o Nehum, o oráculo do Senhor, sendo preparado para um anúncio de julgamento, para uma expressão de algo extremamente importante que Deus desejava falar. Nos profetas, a última metade desta palavra ritual geralmente consiste em alguma designação divina relacionada à aliança, ou seja, Senhor e Rei. Então você vai notar aí vários textos, mas eu vou ler só um, né? Isaías 56, 8. Assim diz, ó, Nehum, assim ao oráculo do Senhor, né? Deus que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Jeremias 46, 18. Tão certo como vivo eu, diz o rei, ó, oráculos do rei, cujo nome é o Senhor. Então muitas passagens não são corretamente traduzidas, trazendo assim diz o Senhor, quando deviam interpretar oráculo do Senhor. O substantivo deve ser traduzido por algo como oráculo de, sentença contra, palavra acerca, proclamação, palavra de Yahvé sobre, né? Então esse Nehum, ele tem uma expressão, ele tem uma força maior no ápice desse discurso profético, né? Para terminar, essa palavra Nehum, né, Zacarias capítulo 12, versículo 1, sentença pronunciada, ó, pronunciada aqui é davar, pelo Senhor contra Israel. Aí o próprio Senhor fala, né, ó, fala Nehum o Senhor, oráculo do Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, note que essa palavra Nehum, ela tem uma força maior na expressão profética, do discurso profético. Ela está sendo pronunciada ali no ápice, quando já a emoção, já a atenção das pessoas estão capturadas para que o golpe seja mais forte em relação àquilo que Deus deseja dizer, né?